Hoje nós vamos estudar calor sensível, né? E com isso a gente termina a nossa revisão, né, da matéria que foi lecionada no começo do ano. Tá bom? Então vamos lá. Bem, retomando então, né, os conceitos. O primeiro deles é de calor como uma energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura, né? E aí o calor ele é classificado de duas formas quanto aos seus efeitos, né? Então, primeiro, ele vai ser chamado de calor sensível quando produz uma variação de temperatura, e calor latente quando produz mudança de fase. Estou supondo então que a gente está trabalhando com substâncias que são puras e cristalinas, porque aí é bem distinto, ou acontece a mudança de fase ou acontece a variação de temperatura. Tá legal? Bem, você vai chamar de Q a quantidade de calor, que é a grandeza pela qual se mede a energia térmica em trânsito entre corpos ou sistemas de diferentes temperaturas. Tá? O primeiro conceito a ser definido é de capacidade térmica de um corpo, que vai mostrar para você a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo de 1 grau Celsius ou de 1 Kelvin. Então aqui você vai ter calor medido em Joule e aqui a variação de temperatura em Kelvin, ou então calor em caloria e a variação de temperatura em graus Celsius, mas aí está fora do sistema internacional, mas ainda é muito utilizado. Tá? Então qual que é a ideia? Então vamos lá, você tem aqui, né, 1 litro de água, temperatura de 10 graus Celsius, e você aquece. Então você fornece, por exemplo, 5.000 calorias. Né? E aí você passa a ter, por exemplo, aqui as correntes de convecção, como eu já tinha visto. Né? E ao fazer isso, você consegue levar a temperatura do sistema para 15 graus Celsius. Então você teve uma variação de 5 graus Celsius, né, fornecendo 5.000 calorias. Quer dizer, você teve que fornecer 1.000 calorias para cada grau Celsius que você conseguiu variar a temperatura. Então essa grandeza ela vai ser maior quanto mais difícil for você conseguir variar a temperatura. Né? Quanto mais energia você tem que fornecer para conseguir variar de um único grau Celsius, maior vai ser essa capacidade térmica do corpo. Tá? E a gente está falando de um corpo. Diferente de quando a gente fala do calor específico, porque o calor específico é de uma substância. Então, nesse caso, vai mostrar o quanto você tem que fornecer de calor para variar de 1 grau Celsius, mas para 1 grama daquela substância. Então agora não depende mais do corpo que você está tratando, e sim da substância. Então, de novo, né, pegando aquele exemplo que a gente acabou de citar. Como você tem, né, em 1 litro 1.000 gramas, então para cada grama você forneceu 1 caloria para variar de 1 grau Celsius, ou ainda, para cada grama, em média, você forneceu 1 caloria para variar de 1 grau Celsius. Tá? Então, aqui você está falando da substância, antes você falava do corpo. Né? E aí, juntando as duas equações, você vai ter a equação fundamental da calorimetria. Então, a quantidade de calor é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? E há uma convenção de sinais implícita nessa equação. Quando você recebe o calor, esse calor é positivo. Quando você cede o calor, ele é negativo. Tá? Então, o calor cedido ele é negativo, o calor recebido é positivo. Se esse sistema é um sistema fechado, né, todo aquele calor que é cedido é recebido pelo outro, então um vai ser, né, menos 1.000 calorias, o outro recebeu mais 1.000 calorias. A hora que você soma os dois, isso aí vai dar zero. Né? Então esse aqui é o princípio das trocas de calor. Na hora que você soma todos os calores que são trocados num sistema isolado, né, essa soma vai dar zero. Tá? E aí a gente já passa para o nosso primeiro exercício. Tá? Então aqui você tem massas iguais de água e óleo que foram aquecidas num calorímetro separadamente, por meio de uma resistência elétrica que forneceu energia térmica com a mesma potência constante, ou seja, em intervalos de tempos iguais, cada uma das massas recebeu a mesma quantidade de calor. Né?
Os gráficos da figura adiante representam a temperatura desses líquidos no calorímetro em função do tempo, a partir do instante que se iniciou o aquecimento. Bem, então como a fonte ela tem uma potência constante, no mesmo intervalo de tempo você forneceu a mesma quantidade de calor. E aí você observa que você obteve variações de temperaturas diferentes. Então, qual das retas 1 e 2 é a da água, sabendo que seu calor específico é maior que o do óleo? Bem, então como o calor específico da água é maior, então ela vai ter uma menor variação de temperatura, né? Porque quanto maior o calor específico, né, vai ser mais difícil você conseguir aquecer. E aí depois ele pede uma razão entre os calores específicos. Então vamos lá, vamos fazer esse primeiro exercício, né? Então vamos passar para a nossa mesa. E aí você tem. Então, item A. Tá? Qual das retas, se é a 1 ou a 2, que vai ter o maior calor específico? Ou qual delas que vai ser o da água? Bem, o calor específico, ele é o que? É a quantidade de calor, calor sensível, dividido por massa e variação de temperatura, né? Se é assim, então onde você tem a menor variação de temperatura é que você tem o maior calor específico. Como ele falou que o calor específico da água é o maior, isso quer dizer que é a curva 2, tá? Tudo bem? Então o item A está feito, né? E aí depois ele pede o item B, que é a razão entre os calores específicos. Então vou voltar ao gráfico para que você possa ver os dados e aí a gente faz o exercício. Ó, vamos voltar aqui. Então vamos olhar aqui o que você tem. Por exemplo, no instante t igual a 4, né, você tem uma variação para a água de 10 graus Celsius e tem uma variação, né, para o óleo de 20 graus Celsius. E aí ele quer a relação entre os dois, tá? Então vamos lá, vamos fazer, né, o exercício. Então o que acontece? Você tem, né, nesse item B, deixa eu mudar a corzinha aqui, por exemplo, então você tem aqui calor específico da água, né, sobre o calor específico do óleo. Então ficaria o calor sensível, né, massa e variação de temperatura da água. E de novo, calor específico, quantidade de calor, massa e variação de temperatura do óleo. Só que aí, né, veja, as quantidades de calor são as mesmas, né, a massa também é a mesma, né, e a variação de temperatura do óleo é 2 vezes a da água. Tá? Então essa relação eu vou colocar lá. Então isso vai dar 1 sobre, né, o calor específico, a variação de temperatura da água, né, e 1 sobre 2 vezes a variação de temperatura da água. Deixa eu acertar aqui. Porque a do óleo é o dobro da água, tá? Então agora vamos simplificar a relação, né? Ó, esse cara é igual a esse, então isso vai dar o quê? Vai dar o valor 2, tá? Então a relação entre os calores, né, o calor específico da água é o dobro do calor específico do óleo, tá? Tá feito. Bem, um recipiente de vidro de 500 gramas de calor específico de 0,2 caloria grama grau Celsius contém 500 gramas de água.
cujo calor específico, por definição, vai ser 1 caloria grama grau Celsius. O sistema encontra-se isolado e em equilíbrio térmico. Quando recebe uma certa quantidade de calor, o sistema tem a sua temperatura elevada. Bem, então determine a razão entre a quantidade de calor absorvida pela água e a recebida pelo vidro. Isso aí vai ser definido pelo calor específico. E depois, a quantidade de calor absorvida pelo sistema para a elevação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Então, vamos lá, né? O que você vai ter, né? Aqui no item A. É o seguinte. Quantidade de calor na água é igual massa, calor específico, variação de temperatura, né? E aí ele deu que a massa da água é igual a 500 gramas, né? Calor específico vale 1. E aí você tem aqui a variação de temperatura, tá? Bem, quando você pega a quantidade de calor envolvida ali no óleo, né? A massa que você tem é de 500 também, né? Que ele colocou. O valor do calor específico é 0,2, variação de temperatura. Então, a quantidade de calor envolvida no processo, 500 vezes o 0,2, isso aí vai dar 100. Tá? Então, agora, né, dividindo um pelo outro, né, você vai ter que a quantidade de calor recebida pela água dividido pela quantidade de calor recebida pelo óleo é igual a 500 vezes a variação de temperatura, e o sistema vai ter a mesma variação, porque inicialmente estava na mesma temperatura e termina todo mundo também na mesma temperatura, né? Então não importa qual foi essa variação, tá? Isso aí vai dar, tá? Que, opa, vamos corrigir aqui está errado. Aqui é esse valor aqui de 100, ó, tá? Então vamos acertar aqui, que é igual a 100. Então isso é igual a quanto? 5. Tá legal? Tá feito aí. Bem, item B pede a quantidade de calor absorvida pelo sistema para a elevação de 1 grau Celsius. Então aí agora o caminho é o seguinte, a gente já tem uma parte feita, porque você tem, né, qual é o calor envolvido aqui com o óleo, o calor envolvido com a água, né? Então, para fazer o item B, a quantidade de calor total vai ser a da água mais a do óleo. E aí, isso é igual a 500 ΔT mais 100 ΔT. Ou seja, né, isso aqui vale 600 ΔT. E ele falou que esse ΔT vale 1 grau Celsius. Portanto, né, isso aqui vai dar que a quantidade total de calor é igual a 600 calorias, tá? Ou 6 vezes 10 a segunda. Tá feito aí. Tá bom? Então, o que a gente está usando? A equação fundamental da calorimetria, que você, né, não pode deixar passar, tá? Tem que memorizar essa equação. Certamente na hora que aparecer um exercício vai entrar essa equaçãozinha. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? Tem que saber isso aí, não tem como escapar, tá? Na hora que você for estudar, pega o resuminho, anota no caderno e destaca essa equaçãozinha aí, porque é muito importante. Equação fundamental da calorimetria, tá? Bem, continuando, né? Você vai ter exercício 3. Em um calorímetro ideal, a 98 gramas de água a temperatura de 0 graus Celsius. 2 cubinhos metálicos são introduzidos no calorímetro. Um deles tem massa de 8 gramas.
calor específico de 0,25 caloria grama grau Celsius e está a temperatura de 400 graus Celsius. O outro tem massa de 10 gramas e calor específico de 0,2 caloria grama grau Celsius e está a temperatura de 100. Posteriormente, esse último cubinho é retirado do calorímetro e verifica-se que nesse instante a sua temperatura é de 50. Calcule a temperatura final de equilíbrio da água e do cubinho que permanece no calorímetro, que por sinal, né, é a mesma, tá certo? Então vamos lá, o que você tem aí é um caso em que dá para usar o princípio da troca de calor, né? Então vamos passar para lá, para a nossa mesa, e aí o que você tem aqui é o seguinte, ó. Tenho que a soma desses calores todos vai dar zero, né? Então isso que é? Isso é o calor da água mais o calor, né, trocado com o primeiro cubinho mais o calor trocado com o segundo cubinho. Isso aqui vai dar zero, tá? Então, né, vai ficar massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura que a água está sofrendo, mais a massa do primeiro cubinho, calor específico do primeiro, variação de temperatura desse primeiro, mais massa do segundo, vezes calor específico do segundo, variação de temperatura desse segundo. Isso tudo aí é igual a zero, tá? Bem, vamos substituir os valores que foram dados, né? Então você tem aqui, ó, 98, né? O calor específico da água é igual a 1. Você quer saber a temperatura final e a temperatura inicial da água, né, é zero. Ele colocou lá no enunciado que inicialmente estava 0 grau. A massa do primeiro cubinho que ele coloca aí é de 8. O calor específico é de 0,25 e ele estava a uma temperatura de 400. Então vai ficar θ, que é a de equilíbrio, menos os 400. Isso mais massa do segundo, que é 10, vezes o calor específico do segundo, que é 0,2, vezes a variação de temperatura. Aí no caso tem que lembrar, né? Tirou o cubinho quando a temperatura era de 50. Então a final dessa aqui eu sei que é 50 e a inicial, né, ele falou que era 100. Então tudo isso é igual a zero, tá? Então você tem uma equação, tá? Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar 98 θ, né? Mais, aqui olha, você vai ter 2, então vai dar 2 θ, tá? Menos 800, quem que é 800? É esse valor vezes esse, mais 10 vezes 0,2 vai dar 5, né? Vezes os menos 50 que você tem ali. Então aqui você vai ter, melhor, aqui vai dar 2 vezes o menos 50, isso aqui vai dar menos 100, né? Então aqui é um valor negativo, menos 100. Isso tudo igual a zero. Então aqui você vai ter 100 θ, que é igual a 900, tá? E portanto o θ vai ser igual a 9 graus Celsius, tá? Perfeito. Então aí o que é? É a aplicação do princípio das trocas de calor. Quando você soma todos os calores, né, nesse sistema, a soma tem que dar zero, tá? Então é isso que foi usado. E também foi usada a equação fundamental da calorimetria, né? Então, para resfriar um motor de automóvel, faz circular-se água pelo mesmo, né? A água entra no motor a uma temperatura de 80 graus Celsius, com vazão de 0,4 litros por segundo, e sai a uma temperatura de 95 graus Celsius.
a água quente é resfriada a 80 no radiador, voltando em seguida para o motor através de um circuito fechado. Então, qual a potência térmica absorvida pela água ao passar pelo motor? Considere que o calor específico da água é igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Então, o calor específico agora não é mais 1 porque não está mais em caloria, está em joule. E dá que a densidade é de 1.000 kg por metro cúbico, né? Então tem que calcular aí a potência. Tá? Você tem todos os dados, né? Então vamos ver aqui o seguinte. Vamos passar lá, fazer primeiro esse item A, depois a gente volta e pega o item B. Então, né, o que a gente tem aí é o seguinte, ó. Item A. Né? Você tem que o calor ele é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, né? Então, se você substituir os valores, né, você tem aqui 0,4, né, porque é 0,4 litros em 1 segundo. Então, eu estou fazendo a conta em 1 segundo, tá bom? Então, isso vezes os 4.200 que ele falou lá do calor específico. E a variação de temperatura, né, é 95 menos os 80. Né? Então, o calor que foi trocado, né, fazendo essa continha aí, vai dar 25.200 joules. Mas isso foi o que? Em 1 segundo. Então, vamos calcular a potência. Quem que é potência? É calor por tempo. Né? Então, vai dar 25.200 watts, porque a unidade de potência é watt. Tá? Então, tá feito. Né? O que eu usei aí? Eu usei, né, a equação fundamental da calorimetria. Né? Calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá certo? Vamos voltar para o exercício e pegar o item B, né, que aí ele muda um pouco a situação. Então, vamos lá. Quando um aditivo para radiador é acrescentado à água, o calor específico da solução aumenta para 5.250 joules por quilograma grau Celsius, sem mudança da sua densidade. Caso essa solução a 80 graus Celsius fosse injetada no motor no lugar da água e absorvesse a mesma potência, qual seria a temperatura na saída do motor? Então, vamos lá, vamos calcular aí o que está rolando. Então, ele falou que a potência é a mesma, a densidade é a mesma, então potência é a mesma, então no mesmo intervalo de tempo o calor vai ser o mesmo, a densidade é a mesma, então a massa envolvida também vai ser a mesma, né? Só mudou o calor específico, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui a nossa mesinha. E aí eu tenho, né, item B, que o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, o calor envolvido em 1 segundo continua sendo o mesmo, a massa continua sendo a mesma, está em quilograma, né? Mudou o calor específico, agora é 5.250, né? Quero saber qual vai ser a temperatura final e sei que a temperatura inicial, né, é de 80, tá? Então, agora tem que fazer essa continha aí. Você vai achar, né, aqui o seguinte, que θ menos os 80, tá? Fazendo essa continha, pegando 5.200, dividindo por esse valor, você vai ter aqui 12, tá? Então, aqui você vai chegar que o θ final vai ser igual a 92 graus Celsius, né? E antes o valor que você tinha da água ao final do processo era de 95. Então agora você conseguiu baixar um pouco a temperatura.